Estamos aqui na Santa Casa com o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Utinga, Marcos Araújo. Nesse período, Marcos, houve uma mudança significativa na gestão administrativa, financeira da Santa Casa? Houve, primeiro, com relação a isso, aos parcelamentos da dívida, houve adequações de realidade, revisões de contratos, que isso, a gente tem que analisar isso também, que é muito importante. Eu sempre falo, apareceram algumas coisas aqui que a gente teve um pouco de dificuldade de entender, mas que também já passou e a gente conseguiu administrar bem. Por isso que eu volto a dizer, o importante é ter feito a administração de forma correta. E como é que você faz isso de forma correta? Planejando. Como é que você planeja? Chamando todo mundo que faz parte do processo e dizendo, olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Principalmente na época quando teve a questão do sindicato, que envolvia o 12 por 36, que é um direito, isso é claro, mas que não era cumprido, escala, os médicos, plantão. Então tudo isso teve que ser readequado. Lembrando, é importante, Rodrigo, que isso fique bem claro para a população, eu não entendo nada de gestão hospitalar. Então você precisava ter alguém que entendesse disso, né? Que pudesse, junto com a gente, explicar. Agora, gestão de pessoas eu conheço. Gestão financeira eu conheço. Então estava faltando o quê? Entender o cenário que é a questão hospitalar. E aí você precisa ter alguém que você também confie, tem credibilidade para dizer, é por aqui, isso aqui é por lá. A decisão final cabe à diretoria da Santa Casa. Mas tem que ter alguém. Hoje é o caso do Renan, preciso ter uma assessoria jurídica, porque precisa acompanhar. Tudo bem, eu sou formado em Direito, tenho uma noção. Ok, mas eu não tenho uma noção específica de gestão hospitalar. Então preciso saber. O médico pode ir até onde? O enfermeiro pode ir até onde? O técnico pode ir até onde? E aí tentar equilibrar isso. E aí você tem que ter. Hoje a doutora Miriam está fazendo parte do nosso quadro jurídico. Por quê? Você tem que prever o problema, porque depois que o problema vir, eu tenho que executar. E aí é bem provável que o dano é bem maior. Então é o que não tinha, ou seja, chegava a diretoria, cada um tendo as suas atividades, isso é importante salientar, somos voluntários, não recebemos absolutamente nada, zero. Tudo aquilo que entra de recurso aqui público é prestado contas para o município, para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura, ou seja, não tem como esconder isso. Então é uma questão assim, é uma doação mesmo. E eu sempre falo, se essa doação, aquilo que você está fazendo, começou a te pesar, está na hora de parar. Para mim nunca pesou, em nenhum momento. Primeiro que na época meu pai estava como gestor público aqui, tem a cidade dele, a natureza dele aqui, vive aqui, então para mim é importante que a saúde da cidade, só olhando nesse aspecto, fosse a melhor possível, porque você pode ter o dinheiro que você tiver, não importa quem seja, na hora que você tiver um problema é aqui que você vem. Daqui você pode ir de helicóptero, até agora que tem helicóptero, para qualquer lugar, até para o Einstein, mas é aqui que você vai ter que vir. Então todo e qualquer gestor público tem que olhar aqui com os olhos de que eu tenho isso. E é isso que eu tenho que cuidar e tenho que preservar, independentemente de questões políticas. As questões políticas elas vão acontecer a cada 4 anos, pronto, faz parte do processo. Mas depois que isso acaba, é a gestão. E eu sempre disse, enquanto eu me sentir apto e que isso não tiver peso para mim, eu estou à frente. Quando eu sentir que alguém faz igual a mim, ou eu sentir que isso é um peso, não precisa ninguém pedir para mim sair. Quando ver, eu já fui. Então é o que eu sinto que eu posso e tenho como ajudar e vou continuar colaborando. Nesse aspecto que a gente está. Marcos, a Santa Casa praticamente fechada quando vocês assumiram. Fechada. Teve trabalho importante aí na organização documental, adequação aí das normas regulatórias. Como é que foi todo esse processo, a regularização junto aos órgãos de fiscalização e também junto à vigilância sanitária? Então, à época o problema chegava e a gente tinha que resolver, então não houve planejamento. Os problemas chegavam, apareciam, parecia uma caixa de Pandora, cada vez que a gente respirava, abria, saía alguma coisa, e a gente ia trabalhando com o problema e administrando o problema, que ele poderia ser curto, de um prazo, médio ou longo. Exemplo, dívidas, acabou sendo a longo prazo, praticamente 8 anos para pagar, mas pagas. Credibilidade, essa foi a curto prazo pelas pessoas que fizeram parte, todas aqui, né? Por outro lado, planejamento. Fica muito complicado você planejar alguma coisa quando todo dia surge um problema para você. E parece, não é que parece, na verdade isso acontece, tudo acontece a partir do momento que você começa a entender o processo e começar a pôr a casa em ordem. Porque assim, se a casa está em desordem, você vê uma sujeira, mas você está olhando um monte de sujeira, então você não se preocupa com a sua. Mas no momento que você começa a olhar que o ambiente está ficando limpo, você tem a tendência de querer deixar o seu ambiente limpo também.
Aí você vai na justiça e aciona, é um direito. O trabalhador vai na justiça e aciona. Os credores vão lá, protestam. Aí começou a vir toda essa avalanche, tipo assim, olha como é que é estranho, né? Pegamos sem nada. E ninguém mais tinha nem credibilidade. A Santa Casa sem credibilidade, quase fechada, praticamente fechada. Os médicos querendo fazer greve, não estava recebendo. Daqui a pouco as coisas começam a melhorar. As pessoas olham e falam assim, é o momento de eu cobrar aquilo que me deve. Então começou a surgir, eu até brinco com isso, é uma questão, vai abrindo e ia saindo. E nós estamos lidando com isso. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando no sentido de antecipar o problema. Se ele vai surgir, ok, mas a gente antecipa e procura os caminhos para diminuir, para ter menos custo. Então, volto a repetir, não há outra palavra, é o planejamento. A união da diretoria é muito importante? É importante, mas a gestão do hospital é feita pelos funcionários, lá de baixo, desde a cozinha, lá onde faz a comida, até o administrador, passando pelo jurídico, passando pelo convênio, passando pelos médicos, ou seja, todo mundo. Então, se a gente não sente que a coisa está andando, você tem a tendência de meio que, deixa pra lá é assim mesmo, é do ser humano isso, deixa pra lá, não esquenta a cabeça, é uma porcaria mesmo, lá nunca deu certo, lá tem 113 anos, mas por 100 anos nada mudou. Então, agora eles conseguem enxergar. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos anos que alguém não ouve aqui em Jacutinga que precisou ser feita uma ação solidária para manutenção da entidade? No mínimo 8. Então, ali já se prova a ótima gestão que foi feita durante todo esse período. Não precisou convocar mais uma vez a sociedade para poder mais uma vez colaborar. Isso não quer dizer que não vá acontecer. E se tiver que acontecer, tem que ter a maior humildade do mundo e dizer assim, olha, agora precisamos de novamente das medidas. A gente não sabe. Passamos por um período de Covid violentíssimo, complicadíssimo. Nós tínhamos um respirador só, mais um carrinho anestésico, aí tem que comprar outro carrinho anestésico, trocar todo o sistema de oxigenação aqui para poder atender. Porque você não tinha como saber o que ia acontecer na outra semana. Então, olha só, né? Então a gestão boa conseguiu passar, graças a Deus, né? E por esse momento esperamos que nunca mais volte a acontecer, para poder administrar a Santa Casa. Então, assim, passa por planejamento sempre. Eu repito isso porque é isso.